E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Gestão de TI. Para quem está chegando agora nessa playlist, nós estamos trabalhando as aulas remotas emergenciais do curso de Sistemas de Informação. A disciplina que nós vamos trabalhar se chama Gestão de Tecnologia da Informação. Nós iniciamos já essas aulas esse ano, porém, com a suspensão das aulas e a pandemia, nós passamos por um período aí parados e agora nós reiniciamos o semestre 2021. Tá? Então nós estamos começando o primeiro semestre de 2020. Nós já tivemos algumas aulas e algumas atividades, então nesse nosso primeiro contato, eu vou comentar um pouco sobre o nosso trabalho, tá? Então, olha só, sobre como nós iremos trabalhar, organizar as nossas aulas, etc. Muito bem, se você acompanhou as nossas primeiras aulas, deve se lembrar dessa apresentação, tá? Deve se lembrar dessa apresentação. Deixa eu abrir também aqui a nossa planilha com os detalhes das aulas. Muito bem. Tá aqui. Perfeito. Daquela nossa primeira aula que nós tivemos semana passada, apresentando a respeito da divisão de notas, tudo, nós tivemos algumas mudanças, tá? O que acontece? A nota máxima de qualquer avaliação tem que ser 30. Então nós havíamos previsto uma atividade, se não me engano, de 40 pontos, que seria a nossa prova semestral. Então isso teve que ser revisto. Então eu propus uma nova divisão das notas, que vai funcionar o seguinte. A divisão é a mesma, inclusive para todas as nossas disciplinas. Se você também é meu aluno de tópicos avançados em bancos de dados, vai perceber que a divisão é a mesma. Primeiro, nós teremos uma prova no valor de 25 pontos. Nós teremos trabalhos no valor de 45 pontos. Ah, professor, mas você disse que o máximo é 40. Exato, o máximo é 40. Só que aqui é a soma de todos os trabalhos. E nós temos previsto 5 trabalhos de gestão de tecnologia da informação, ok? A prova semestral vale 30. Cabe lembrar que essa primeira prova e a prova semestral também serão atividades, né? Pois nós não podemos ter aulas, ter atividades presenciais. Então, também serão atividades a serem feitas em casa, a serem entregues. Provavelmente as provas serão individuais, mas pode ser também que eu altere, também para ser uma prova. Só responder aqui a ligação, quando a gente dá aula é isso, né? Isso, muito bem. Pode ser também uma prova ou um trabalho feito em grupos, tá? Em grupo de mais de uma pessoa. Muito bem. Então aqui vai ter os trabalhos, vai ter a prova semestral. Se você verificar, eu já tinha inclusive previsto, né? Sugerido aqui como seriam as nossas aulas. Então a aula de gestão de TI, ela vai acontecer todas as terças-feiras a partir das 19 horas, ok? Então terça-feira começa às 19 horas até às 20. Mas o que foi a sugestão? Eu vou sempre trabalhar com essas aulas previamente organizadas e gravadas e eu vou ficar online naquele horário previsto para tirar as dúvidas de vocês. Dessa forma, eu consigo montar uma aula, atividade para vocês com mais calma e eu acho que o aproveitamento é melhor, tá bom? Então nós vamos fazer essa experiência. Então olha só, aqui para essa disciplina de gestão de TI, nós temos previsto 5 atividades. Atividade 1, planejamento estratégico. Atividade 2, governança corporativa. Essas duas já estão publicadas. A primeira atividade de planejamento estratégico,
ela está publicada e a data de entrega é dia 8 de agosto. A atividade de governança corporativa, a data de entrega é 22 de agosto. Eu sempre vou colocar as entregas com 2 semanas de diferença para poder facilitar. Mas, professor, dia 8 já é sábado agora. Ah, lembrando, toda entrega vai ser no sábado. A semana termina no sábado, tá? Professor, mas dia 8 já é sábado agora. Sim, só que essa atividade de planejamento estratégico, ela já foi passada para vocês, tá? Antes do início da suspensão, antes da suspensão das aulas. Então, se você entrar lá dentro da equipe de gestão da tecnologia da informação, tá aqui. Se você abrir essa equipe, você pode ver que eu já postei essa planilha aqui, só para durante a gravação de uma aula, eu já postei para poder facilitar. Dentro de arquivos é onde eu vou postar as apresentações, o que eu utilizar durante as aulas. Aqui dentro de tarefas serão postadas todas as atividades avaliativas que vocês têm que entregar. Por exemplo, já está postado aqui a primeira atividade, planejamento estratégico, e a segunda. 10 pessoas já entregaram. Por quê? Porque essa atividade ela já foi feita. Ela foi feita antes, já está pronta. Então o que você vai fazer é só postar. Certo? Vamos dar uma olhadinha então no que é essa atividade. Olha só. Atividade 1, planejamento estratégico, está aqui, vamos abrir. É a mesma também que existe aqui dentro do Microsoft Teams. Lembrando que aqui ela está no formato PDF. Você clica, tá? Vou pegar aqui exibição de aluno. Ah, eu até coloquei em doc, não está nem em PDF, ó. Está em doc aqui, planejamento estratégico. O exercício deverá ser desenvolvido em duplas ou individual. Para responder ao questionário, você pode pesquisar na bibliografia sugerida da disciplina, tá? Que já passei para vocês, tal. Eu só vou pedir para vocês, sempre que o trabalho for realizado em grupos, sempre todo aluno poste, tá? É mais fácil para que eu avalie depois se todo aluno poste. Ah, o trabalho é em grupo de 3 alunos, não tem problema, todo mundo posta. Então, olha só. Nós conversamos um pouco sobre planejamento estratégico, a sua importância para a organização e sua relação com a área de TI. Então, o planejamento estratégico, né, como nós já conversamos, ele não é algo exclusivo de TI, mas sim, ele é um plano que é uma diretriz da empresa, da organização, aonde ela vai delinear, vai traçar os próximos passos a longo prazo, certo? Então nós temos aí o planejamento estratégico. Para chegar a um planejamento estratégico, é passado por uma análise da empresa. E para a gente fazer essa análise, existem várias ferramentas. Uma delas é a matriz SWOT, que é a matriz onde você faz a análise dos fatores internos e os fatores externos. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, aqui, por exemplo, o que é um fator interno? É a força da organização, a fraqueza, fatores externos, as oportunidades existentes no mercado e também as ameaças, né? O que é ameaça? Concorrência, mudança em alguma legislação federal que afete o setor que você trabalha, não é isso? A chegada de um novo produto diferente, mas que vai suprir o que aquele seu produto ou serviço faz. Então, tudo isso aqui é uma ferramenta para que você faça uma análise. É só isso que existe? Não. Tem também o que? O 5W2H. É uma outra ferramenta que pode ser utilizada para mapeamento. Tudo isso nós já discutimos, estou apenas lembrando com vocês. Agora que já entendemos o que é planejamento estratégico, listamos fatores internos e externos da nossa organização e também mapeamos ameaças e oportunidades, forças e fraquezas, é possível começarmos a elaborar alguns objetivos a serem atingidos. Então, para você elaborar esses objetivos, você pode utilizar as metas SMART. O que é SMART? Né? Pesquisa o que são metas SMART e vamos tentar utilizar elas. Excelente. Depois, objetivos estratégicos. E aí nós vamos comentar sobre o planejamento estratégico, tático e operacional, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o documento que eu estava. Então tá. Então nós temos um planejamento
estratégico, alta cúpula da empresa, da organização, diretor, presidente, vice-presidente, né, VP, planejamento tático e o operacional, tá? O tático é o nível de gerência, não é isso? E o operacional é o dia a dia, o que a gente chama de chão de fábrica da empresa. É o pessoal que está ali com a barriga no balcão fazendo a venda, é o operacional. Então são 3 níveis diferentes. Nós já discutimos isso. Depois nós falamos aqui quem são os envolvidos, né? Eu acabei de falar, planejamento tático, e depois nós comentamos sobre o 5W2H. Para quem participou do hackathon que nós fizemos na universidade algum tempo atrás, nós utilizamos a ferramenta do 5W2H, tá? O que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. E aí você vai ter aqui um pequeno exercício com a ferramenta 5W2H. Então essa aqui é a primeira lista de exercícios. Ela é em dupla, individual. Eu só peço que todos entreguem essa atividade. Tá bom? Muito bem. O que nós fizemos mais? Vamos lembrar mais um pouco. Então na nossa primeira aula, nas primeiras semanas de aula, eu comentei com vocês sobre a plataforma Lattes e o GitHub. Eu pedi que todos se inscrevessem no GitHub. Com qual objetivo? O GitHub é como se fosse o seu histórico de trabalho, tá? É como se fosse o seu currículo. E a plataforma Lattes é o currículo acadêmico do aluno, do estudante, do pesquisador, do cientista. Então são 2 ferramentas utilizadas. Essa aqui tem uma visão, o Lattes tem uma visão mais acadêmica. E o GitHub, todo profissional da área de TI tem que usar. E hoje não é só TI, hoje jornalistas utilizam, professores utilizam o GitHub. Por exemplo, eu uso o GitHub para colocar aqui. Aqui eu tenho alguns códigos. Esse aqui são repositórios privados, né? Controle, CRM, meu curso. Por exemplo, se eu abrir aqui o meu curso, que é um repositório privado, eu tenho aqui todo um código PHP, tá? De um site, meucurso.net. Então, todo o funcionamento desse site, de consulta de código de certificado, consulta por e-mail, o que mais que eu tenho aqui? Downloads, né, do material dos cursos. Eu tenho aqui o cadastro e o registro de um software administrativo através de um código e do seu e-mail eu gero uma senha que você ativa o software na sua máquina, tá? Então isso aqui, assim, são funcionalidades que eu desenvolvi aqui dentro. Então eu peguei esse meu código, não é salvar no computador backup 1, backup 2, não. Você utiliza um controle de versão chamado Git. Então aqui no GitHub eu tenho todo esse código. Isso daqui ele é um repositório privado, mas só para vocês darem uma olhada. Por exemplo, vamos pegar aqui serial gerar, é um arquivo PHP. Então eu tenho aqui 26 de maio, eu tenho aqui o comentário, tenho código. Eu gosto muito de comentar o código, tal, funçõezinhas simples ali de seriais, etc. Bom, tá aí. E por aí vai, tá? Serial inserir. Então aqui eu tenho tudo. Além desse repositório, é claro, eu tenho um repositório das aulas da UENG, que é onde eu tenho aqui os anos anteriores e eu tenho as disciplinas que eu trabalhei esse ano. Inclusive, antes da suspensão das aulas, eu montei esses recursos aqui e eu já tinha, inclusive, pedido a vocês que fizessem os exercícios que já estavam postados, tá? Tanto é que essas atividades, provavelmente vocês até já fizeram, quem seguiu isso daqui deve ter feito essas atividades. Só que antes eu tinha pedido para vocês postarem nesse link aqui, que era um link de entrega para dentro do Google Drive. Então, se você postou aqui, eu vou pedir a gentileza de você postar novamente aqui dentro da atividade do Microsoft Teams, que eu vou concentrar aqui, tá certo? Então, tá aqui, essa é a primeira atividade. Então, voltando, o GitHub, plataforma Lattes. Essa entrega de atividades, isso aqui você não vai usar mais, vou até deletar isso.
A ementa, nós já discutimos a ementa, que foi planejamento estratégico, que é o início, tanto é que aquela atividade já é referente a isso. O BSC, que é o Balanced Scorecard, o planejamento de sistemas de infraestrutura, governança corporativa, governança de TI, frameworks, catálogo de serviços, né? O Service Level Agreement, que é o acordo de níveis de serviço, e os custos. Tudo isso aqui nós já comentamos, por isso que eu estou passando aqui um pouco mais rapidamente, tá? Só para vocês darem uma lembrada, né? Por exemplo, aqui em Frameworks, nós vamos falar sobre COBIT, ITIL, algumas NBRs, normas brasileiras, relacionadas à qualidade, relacionadas à governança. Vamos falar sobre catálogo de serviços, né, SLA, segurança em TI, que é algo bem interessante. Como é que nós vamos trabalhar isso? Além dessas aulas expositivas, nós vamos trabalhar também com as atividades, que é o que vocês já estão fazendo, tá bom? Bom, é isso daí. Nós vamos continuar daqui a pouquinho na nossa segunda parte da aula de gestão de TI. Até já.